Enfim, nunca estive na Índia, contudo já vi falar de costumes bem exóticos que fazem parte do cotidiano daquele povo, os quais facilmente causariam estranheza em qualquer brasileiro velho de guerra. Um deles é o culto às vacas. Tendo a perspectiva evolucionista do hinduísmo, religião predominante na Índia, as vacas seriam o estágio mais evoluído de um ser. Sendo assim, as suculentas mimosas leiteiras, que costumamos imolar para o churrasco de domingo, e qualquer despiedade recebem todo o cuidado, respeito e reverência dos hindus. É um elemento sagrado da cultura e molestar a paz deste animal, incomodando esse momento mais sereno de ruminar morosamente, por horas e horas, a mesma porção de mato, seria visto com muita austeridade pelos adoradores da pobre vaquinha, mesmo que ela esteja parando o trânsito e provocando engarrafamentos quilométricos. Cada cultura tem sua vaca sagrada. Aquele elemento que já deveria ter sido movido de lugar, questionado ou posto à prova. Aquela ideia que só causa incômodo e estranheza, perambulando livre pelas vias do nosso convívio e do nosso pensamento, causando engarrafamentos e despertando a indignação. O povo de Moisés não tinha uma vaca sagrada. Eles construíram um bezerro de ouro. Foi um dos episódios clássicos da história de histeria coletiva. Enquanto o líder Moisés esteve ausente por alguns dias, o povo sentiu-se abandonado e alguém teve a brilhante ideia. Deus nos esqueceu, Moisés não vai voltar, vamos construir um Deus para nós. Já passou pela constrangedora situação de seguir os outros num plano ridículo, no final, se pegar pensando, como foi que eu me permiti participar disto? Foi mais ou menos assim que boa parte do povo se sentiu no final. Vergonha de si mesmo, mas eles estavam na chuva. Como não se molhar? A pressão era enorme e o mais sensato a se fazer, aparentemente, era não questionar a idiotice, recolher seus bens de prata e ouro e os entregar para a construção do tal bezerro sagrado. Por um lado, uma vaca sagrada, que não deve ser movida de seu lugar, ainda que esteja engarrafando o trânsito e causando aborrecimentos. Por outro, um bezerro de ouro, construído pelo próprio povo que, aparentemente, capaz de raciocinar, seguiu o fluxo e se tornou participante da idolatria. Hoje, não muito diferente disto, em nosso contexto, temos o mercado da música gospel, que assim como a vaca, ninguém pode ousar tocar nem criticar, e como o bezerro de ouro dos hebreus foi construído por nossas próprias mãos. Vamos refletir um pouco. Quando foi que tudo isso começou? Quando nos convenceu a participar destes tipos de cores, bizarrices e atropelamentos? Foi tudo tão depressa e tão inconsciente que quando percebemos já estava aquela vaca, sagrada no meio do caminho, atrapalhando o fluxo teológico e engarrafando a sã doutrina. Ali, imóvel, fedendo e defecando por todos os lados, enquanto quase ninguém tinha coragem de erguer a voz pedindo justificativas coerentes. Para piorar nossa situação, levados pela ideia da maioria, capaz de revirar o fluxo da enxurrada gospel, nos vimos, ao final, cooperando na construção do tal bezerro, banhado a ouro. Sim, foi o nosso ouro e a nossa prata que construiu este ídolo. Foi com o dinheiro do nosso suor que revestimos de ouro, de fama, glamour e brilho o gospel brasileiro. Contudo, somos incapazes de encostar um só dedo neste elemento. Temos medo do que os demais irão pensar a nosso respeito se nos encontrassem mexendo na vaca sagrada. Cada dia que se passa, tenho ainda mais convicção de que o louvor, ou a música e a arte de forma geral, dentro da cultura cristã brasileira, tem se tornado uma vaca sagrada, um bezerro de ouro. Muitos se sentem incomodados com a maneira como se tem conduzido este setor dentro da igreja. As muitas incoerências teológicas, os escândalos recorrentes e a utilidade ou inutilidade, como queira, deste segmento. Porém, poucos têm a coragem de encarar de frente o problema e tocar no assunto com precisão. Principalmente porque os que fazem têm de enfrentar a enxurrada de contra-ataques dos adoradores do bezerro de ouro e seus discursos repetitivos. Não toques no ungido, não julgues. Eles, pelo menos, estão fazendo a obra e você só critica? E ainda, você tem inveja porque não faz nem metade do que eles fazem. É lamentável tudo isso. Não pretendo ser o mais exaustivo ao tocar no assunto nem em esgotar as questões. Mesmo assim, quero ao menos deixar minha contribuição, cooperando para o desenvolvimento de uma reflexão bíblica e histórica sobre o assunto. Por mais de 10 anos, tenho tido a graça de visitar igrejas em diversas cidades de variadas denominações para tratar sobre esse assunto.
O fruto dessa experiência e o sumo do que tenho concluído estará diluído pelos capítulos que seguirão. Não espere uma formação profunda em assunto algum ao término desta leitura. Contudo, garanto proporcionar boas pulgas em vossas orelhas e grilos na cabeça que lhe causarão certo estado de reflexão. A fim disto, parta para uma jornada totalmente sua em busca de conclusões mais existentes que alterem significativamente o seu comportamento diante das questões sobre a música cristã, mercado gospel, louvor e adoração. De uma me incentivou a escrever estas linhas a falta de perceber um esforço pelo retorno às doutrinas clássicas da fé cristã, os pilares do cristianismo. Por meio das redes sociais, vídeos e textos têm proporcionado um significativo estrondo dentro das igrejas. Os púlpitos estão ganhando forma com a disseminação das doutrinas da graça e as tônicas da reforma têm sido ecoados nos discursos de jovens de diferentes denominações. Contudo, parece-me que dentro do repertório de cânticos ainda existe certa dificuldade de se escolher canções que reforcem as verdades bíblicas. Existe uma óbvia contradição entre o que nossos pastores pregaram e o que nossos ministros de louvor escolhem para cantar. Procurei investigar razões pelas quais isso tem acontecido. Muitos dizem que a falta de opções na música cristã os faz recorrer ao repertório gospel. Com isso, apesar de serem profundamente tocados com os sermões de Augusto Nicodemos, Jonas Madureira, Aurivan Marinho, Paul Washer, John Piper, entre outros, continuam cantando Aline Balk, Fernanda Brum, Toque no Altar, Finadinho e similares. Pretendo provocar muitas reflexões por meio de argumentos bíblicos pela coerência do pensamento. Dessa forma, espero que você entenda que este mercado superficial, artificial e mercenário não é a única opção para a igreja e o louvor congregacional. Existe vida, e muita vida, diga-se de passagem, para além dos muros da Gospelândia. Acredito que este livro te servirá de norte para começar sua jornada, explorando com avidez todo o parede gigante e surpreendente que existe fora dos muros do mercado gospel. Use seu carnaval sagrado junto comigo. Confesse o pecado, recuse-se em contribuir com mais um centavo na montação deste bezerro de ouro. Existe vida após o gospel. Boa leitura. Marco Teles Belo Rubi. Parte 1. Conceitos. Capítulo 1. Louvor, uma atitude externa. Tendo sido eu mesmo fruto de um convívio interno dentro da igreja, me lembro de ainda, muito novo, questionar qual a diferença entre louvor e adoração. Procurar entender por que na igreja falava-se em hinos e não em músicas, e o porquê de músicos serem chamados de levitas, ao invés de músicos. Em algum momento desta minha jornada de ensaios, percebi que meu entendimento sobre louvor e adoração era este. Louvor igual a música agitada, adoração igual a música lenta. A gente come a dizer que a maioria dos que seguram esse livro esteja pensando neste momento, e não é? Minha mãe, líder de louvor, foi responsável por meus primeiros contatos com a música e o louvor congregacional. Fui observando seu comportamento que me inspirei a ministrar louvor na igreja. Não foram raras vezes que eu ouvi o pastor dizendo a ela: Sheila, cante 3 louvores para animais irmãos, e depois 2 adorações para que eles fiquem calmos para a mensagem. De tanto vi, internalizei. Por um tempo acreditei que esta seria, de fato, a distinção entre louvor e adoração. Veremos se esta conclusão simplista corresponde ao real sentido dos termos. Sempre que tenho a oportunidade de tratar deste assunto, em congressos e seminários, pergunto, qual a diferença entre louvor e adoração? Quanto às mais variadas respostas, mas geralmente com um tom bastante vago. Poucas vezes responde com argumentos claros e objetivos. Muitas pessoas afirmam que não há relação com o ritmo ou com o tempo da música, mas permanecem incapazes de distinguir os conceitos de maneira clara. Se eu conseguiria, mas o leitor tem que responder qual a diferença entre louvor e adoração. Louvor. A palavra louvor significa elogio. Celebração, manifestação honrosa, homenagem, louvação. Do hebraico, elogiar. Galera, desculpa aí que eu tô muito gripado. Se eu tossir aqui, repara não, tá? Desculpa. Tô bem gripado. Tô falando aqui, tô na garra aqui para levar a melhor leitura para vocês. Já que vocês não conseguirem ter o livro, pelo menos vocês têm o áudio da leitura. Algumas tosse, algumas fungadas, mas normal para quem tá com a rinite atacada.
Louvar é direcionar elogios a algo ou alguém. De fato, o conceito é bastante simples. Não vou florear para parecer mais rebuscado. Louvar é elogiar. Trata-se de um ato simples, mas não simplista. Existem implicações e desdobramentos peculiares acerca deste feito, e veremos isso no decorrer deste capítulo. O louvor por si estética. Se louvar é prestar elogios, logo louvor é algo estético, visível, aparente. Não é possível elogiar alguém em silêncio, no escuro e sozinho. Se elogio, faço isso diante de alguém para quem deseja expressar o valor do objeto elogiado. Rockemaker, no livro Filosofia Estética, faz o conceito basilar acerca de estética. Estética é teoria filosófica da beleza. Beleza é uma palavra-chave no conceito de louvor, pois ele é percebido com os sentidos e deve causar certo efeito em quem o observa. De fato, a beleza estética do louvor pode arrebatar os sentidos dos que estão à volta. Elogiar implica estética. Gosto de usar como ilustração o carnaval carioca. Inúmeros carros alegóricos puxam centenas de pessoas fantasiadas que desfilam na avenida. Estes de olhares curiosos podem acompanhar aquele festival de elogios. Independente do tema, há sempre algo a ser homenageado. Quer seja uma personalidade influente, uma cidade, um feito histórico. Tudo pode ser alvo e louvores na Sapucaí. São horas e horas de um verdadeiro espetáculo de cores, sons, efeitos e brilho. Nunca tive a chance de ver pessoalmente este cartão postal nacional e sinto muito que haja tamanha acessoridade no meio de toda esta folia. Isso me desanima a participar. Acredito plenamente que para se elaborar estas tão incríveis homenagens, nenhuma mulher precisaria passar nua pela avenida. Considerações morais à parte, o fato é que o carnaval e seus desfiles nos servem de exemplo acerca do potencial estético do louvor, de sincronia, intensidade, intencionalidade e criatividade. Para os desfiles, há uma votação, escolha mais coerente, mais usada e bem seguida, leva o título de campeão. O louvor pode ser mensurado. Se o louvor é um elogio, e os elogios possuem uma característica estética, isso significa que se pode atribuir valor ao elogio prestado. Portanto, é possível comparar os elogios e os elogiadores, os louvores e os louvadores. É possível apontar para alguém e afirmar: você elogia a Deus com uma habilidade incrível. É possível identificar aqueles dentre nós que possuem uma capacidade mais polida para falar sobre quem Deus é e o que ele faz. Davi possui uma habilidade extraordinária de transformar situações de sua vida em louvores a Deus. Suas alegrias se transformavam em cânticos, suas tristezas em poemas, suas lutas em canção, suas derrotas em resignada devoção. Tudo era tema para um novo enredo que embalaria toda a comunidade. Absolutamente tudo apontava para Deus sua bondade, cuidado e fidelidade, para seus ministérios e assombros, suas obras e beleza. Ele foi, provavelmente, o maior louvador que já pisou neste mundo. Se Davi for o maior, isso implica dizer que há louvadores inferiores, gente não tão habilidosa no que se refere à construção de um elogio esteticamente irretocável. Uma vez Davi conclamava seus salmos: tocai bem. Ele está falando sobre grau de execução. Tem pessoas que tocam bem e se dedicam com esmero na arte de louvar, prestar elogios a Deus, enquanto outras que não se dedicam e fazem algo menor. O Senhor achou por bem que a porta de entrada de Davi no palácio fosse através de sua notável habilidade em executar louvores, o meio de sua música. Louvor é multiforme. Seria a música a única maneira de se prestar elogios a Deus? Alguma necessita ser enfatizado acerca deste assunto. Louvor é algo feito de tantas maneiras quanto se pode ser capaz de imaginar. Ainda tomando como exemplo os desfiles de carnaval, percebe quantos personagens estão envolvidos no evento? Marceneiros, eletricistas, costureiros, desenhistas, dançarinos e outros que se unem para promover o mais bem-sucedido elogio da noite. De igual modo, cantar não é a única maneira de louvar a Deus, nem tampouco cantores são os únicos ou melhores louvadores. Como se chama grupo musical de Ministério do Louvor,
corremos risco de passar para a igreja a mensagem equivocada de que os únicos que podem elogiar a Deus são os músicos. Parece que o pastor, quando, por horas, fala das maravilhas do Senhor e de sua palavra tão gloriosa, não está com este ato louvando a Deus. Na verdade, ele está fazendo de forma ainda mais clara do que os músicos. Na música ou na arte em geral, elogiamos de maneira mais lúdica, mas no discurso elogiamos de forma mais clara, forçando-nos a pensar para além da pregação e da música. Podemos entender que a pintura é um meio eficaz de se prestar elogios a Deus. A escultura, a composição de poemas e versos, agora com seus movimentos subjetivos, mas sensitivamente objetivos, ou da língua de sentimentos, também aponta para a beleza de Deus. O teatro, o cinema, a arquitetura, a legislação, tudo isso pode, separadamente ou em conjunto, ser produzido em formatos de elogios ao Senhor e à sua beleza, sua glória, sua lei. Quão eficaz foi Leonardo da Vinci ao prestar elogios à Mona Lisa, eternizando seu singelo sorriso em uma tela? Há muitas décadas que o mundo inteiro reconhece o valor desta mulher por meio de um elogio pintado. O 2003, o retrato mais famoso da história e o quadro mais valioso do mundo. Na Idade Média, a maior parte das telas eram feitas sob o ponto de vista da religião. Desta forma, temos um acervo incontável de telas sobre variados temas e episódios bíblicos. Já teve a experiência de ficar em uma catedral enriquecida minuciosamente em talhas de madeira, pinturas, colunas de pedra e vitrais coloridas? Não seria estranho se, contemplando tudo isto com atenção, você se encontrasse dando louvores a Deus? Também não seria incomum se você pensasse nos artistas ali envolvidos e os elogiasse com as mais ternas palavras. O bom louvador é facilmente conhecido pelo seu esforço. Laboralísticos ali pelo padrão de Deus e pela ética do reino são outros bons exemplos de como prestar publicamente elogios ao Senhor. Louvor da natureza. Existe algo que nos causa perplexidade, maior perplexidade do que estar diante de um louvor profundo, intenso, intencional e lúdico. É algo que arranca de nós o fôlego. A natureza presta louvores ao seu Criador neste nível de intensidade. Quão assombroso está diante das cataratas indômitas que bravejam a força do divino. Quão perscrutador é flutuar em uma pequena canoa de lagos cristalinos que refletem o céu e o seu divino Criador. Ouvir o cântico dos pássaros, observar as esplendorosas montanhas, sentir o aroma das flores, ouvir o bramir dos mares. A natureza o sabe louvar muito bem. Rock Marker comenta acerca do potencial estético e a complexa beleza da natureza. A beleza da natureza, enquanto criação de Deus, mostra o estilo de Deus. Vou ler rapidinho a sua nariz, já estou voltando. Voltei. A beleza na natureza, enquanto criação de Deus, mostra o estilo de Deus, variedade sem fim, grande unidade. A unidade resulta da simplicidade inerente da natureza. Por exemplo, todos os animais têm algumas qualidades particulares em comum: o movimento, percepção, economia limitada de sentidos, alimentação, procriação. Alguns deles têm em comum com as plantas também. Contudo, nesses padrões estruturais básicos simples, uma variedade quase sem fim de espécies, cada uma tendo um lugar específico na estrutura ecológica total, é percebida na criação.
Mas a verdade não termina aí. Mesmo dentro de uma espécie, cada exemplar individual específico é diferente dos outros, não de maneira aleatória, mas em relação a seu lugar e ambiente, a sua própria história, sua relação com outros representantes da mesma espécie ou de outras. Dessa forma, a beleza da natureza torna-se manifesta em sua totalidade de sentido, na qual nada é autônomo ou subsiste por si próprio, mas tudo tem sua própria peculiaridade em um sentido que transcende o aspecto funcional. É uma beleza superabundante e, como tal, está também aberta às pessoas. Nisto, o amor criativo de Deus é discernível. Quanto à beleza pode ser observada na criação, toda ela está em um ininterrupto louvor ao Criador. Quando ouvimos o louvor da criação, ficamos perplexos por sua intensidade, beleza e força. Contudo, o pecado compromete, em certa medida, a nossa capacidade de perceber o louvor prestado pela criação de Deus a Ele mesmo. Acerca disto, Paulo afirma: o que de Deus se pode conhecer, ele se manifesta porque Deus lhes manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas de modo que eles são inexcusáveis, pois tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Romanos 1, 19 e 20, versão Almeida, edição contemporânea. O homem está tão comprometido pelo pecado que é intrínseco à sua carne que todas as suas percepções da verdade foram afetadas. A natureza, segundo o texto, claramente aponta para os atributos de Deus, precisando de louvor, mas o homem, com suas percepções comprometidas, não consegue identificar o louvor prestado pela criação. O sol presta louvor a Deus e a sua grandeza, mas o homem nem acaba por venerar o próprio sol através daquele a quem o sol venera. Em vez de se dobrar ao Deus a quem as águas prestam culto, o homem se dobra diante das águas. Em vez de render ao Deus a quem a complexidade do corpo humano aponta, o homem se dobra diante de si mesmo. Paulo diz que, por causa do pecado, o homem é incapaz de perceber o óbvio exposto no louvor perfeito da criação. Deus existe e é merecedor de toda a glória, tudo o que é e faz. O pecado é tão violento e comprometedor que o homem está diante da mais perfeita catedral. Sons da natureza ecoando majestosamente, cores e tons do mundo dançando diante dos olhos, toda a extensão dos montes e toda a profundidade dos mares, bradando para ele acerca do soberano Criador. E, ainda assim, o homem capaz de dar ao artista Criador a glória que lhe é devida. Quão trágica a doença do pecado no homem! As tantas maneiras de louvar. Não temos a surpreendente capacidade de louvar a Deus, como os pássaros, os campos, até mesmo como os rios. Não seremos todos oradores extraordinários, muito menos teremos todas as habilidades de um sensível poeta ou de um preciso escultor. Não somos todos cantores, nem todos excelentes músicos. Devemos que louvar e elogiar, e que isto é algo absolutamente estético, perceptível a outros. Assim, podemos mensurar a qualidade dos louvores e dos louvadores. Entendemos também que existe uma variedade incrível de formas ou meios pelos quais podemos prestar louvores a Deus, como a natureza eficazmente o faz. Agora pense, que de louvador você é? Meu filho mais velho tem 5 anos de idade. Foi um garoto muito desejado, tanto por mim quanto por minha esposa. Lembro-me com muito carinho do primeiro dia dos pais que eu passei com ele na escola. Ele presente um cartãozinho com cores jogadas aleatoriamente em um desenho que pretendia ser um coração, mas não parecia mais do que uma fruta deformada. Ele mesmo fez para mim. Além disso, também recortou meu rosto em alguma fotografia e colou em cima do rosto do Capitão América. Neste ato que demorou poucos minutos, veio o corpo escultural desejado por tantos homens sedentários, pai de 3 filhos como eu, e que vivem se culpando por não encontrar tempo para uma simples corrida à beira-mar. Recorte aqui e um pouco de cola ali, vou lá, muito mais em conta do que a academia.
Ainda hoje, se você nos visitar, verá a imagem do meu rosto no corpo do Capitão América fixado na geladeira. Acho que minha esposa mantém ali para me motivar. Alguém tem que avisar ela que não está funcionando. Tive a oportunidade de, em um dos maiores museus da Espanha, ficar diante de uma pintura do século XIV que retratava em três partes distintas da tela a criação, a queda e a redenção. Passei mais de 30 minutos parado ali, observando os detalhes, coisas e imaginando as motivações do artista. Uma lágrima correu discreta no meu rosto quando decidi seguir adiante com a visita. Estou convencido, contudo, de que em minha velhice, quando eu precisar de alguma imagem para animar meu dia, repleto de dores e enfado, irei à memória artística que mais me causará alegria, o quadradinho do coração mal feito e o Capitão América com meu rosto sobreposto. Talvez eu nem me lembre da visita àquele museu. Aquilo que meu filho fez para mim, logo de sua mais notável incapacidade artística, me causará a maior emoção do que telas extraordinárias de artistas com as quais não tenho a menor chance de me relacionar. A autenticidade importa mais do que a técnica. Se eu os encontrasse, queridos leitores, a indicar quem de vocês me tira mais o fôlego quando canto elogios a Deus. Poder discriminar quem é mais habilitado a fazer discursos que proclamem os atributos de Deus. É possível elaborar rankings entre os louvadores e seus respectivos louvores. O que não se pode mensurar, contudo, é que tipo de louvador corresponde melhor aos requisitos divinos. Você também pode encontrar meios de deixar claro a glória de Deus para os que estão à sua volta. Aliás, todos os homens foram feitos para expressar da mais variedade de formas louvor a Deus. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limite. É impossível medir o seu entendimento. Salmo 145, 3 e 147, versículo 5. E tu queres que te louve o ser humano? Mera partícula de tua criação. Homem que carrega consigo a mortalidade, o testemunho de seu pecado, o testemunho de que Deus se opõe aos orgulhosos. Tiago 4, 6, 1 Pedro 5, 5. No entanto, o ser humano, mera partícula de tua criação, quer te louvar, pois nos cresce para ti, e o nosso coração não tem sossego senão enquanto não repousar em ti. Qual tipo de louvor que você deseja, que você pode oferecer a ele? Não existe homem talentoso demais, abridor demais ou rico demais que o ofereça algo mais do que simples rabiscos. Mas não existe homem talentoso não existe homem talentoso de menos, habilidoso de menos e tão pobre que não o possa oferecer louvor. Nobre e velha pobre. Tanta gente rica sendo recebida às portas do átrio. Homens bem-sucedidos com sacolas de moedas titilando em suas cinturas, sendo encaminhados pela mão aos melhores lugares. Cada um com sua oferta de louvor a Deus. Por entre os tecidos de pulinho e aromas dos mais finos frascos, uma pobre senhora de roupas surradas se esforça para passar. Quase que invisível aos olhos da Maria, luta por espaço na fila das ofertas. Digo quase porque um homem a viu. Quem é este homem que se interessa seguir com os olhos os passos descalços da pobre viúva e perde de vista os desfiles de moda das jovens abastadas? Como poderia voltar sua atenção a uma pobre surrada sem brilho ou cor, enquanto homens poderosos passeiam com seus sacos de moedas por todos os lados? Depois de muito esforço por entre a multidão, a pobre mulher chega finalmente diante do vaso das ofertas. Ali, mais do que depressa e muito provavelmente, em absoluto constrangimento, joga suas duas pequenas moedas. Neste momento é possível que alguns a tenham notado. O barulho improdutivo que soou deve certamente ter feito um ou outro comentar: pobre coitada. Muito consciente de que ali nada mais lhe interessava, ela virou as costas e saiu. Mas, antes que conseguisse se mover entre a multidão, ouviu a voz ecoando: a gravidade que está pobre de quem vocês desdenham
foi quem mais contribuiu hoje aqui. Como pode ser? A pobre coitada, invisível e desinteressante, torna-se o centro da atenção de todos. Os três estabelecem antes do burburinho de indignações que está para estourar. Os ricos aqui deram do que estava sobrando em seus bolsos. Ela deu toda a renda que possuía, continuou o jovem corajoso. Note de minha conjectura, vejo a pobre senhora virando-se lentamente para trás e oferecendo um singelo sorriso ao jovem protetor. Então, imagino-a saindo do caminho aberto, todos se espremendo para que a tão rica senhora passe livremente até a saída. Ao cruzar os portões, ela possivelmente para por uns breves segundos e então houve o chuviscado de ginásio, como um grande temporal que começa com pequenas gotas e se intensifica em velocidade surpreendente. Quando finalmente o chuvisco se transforma em bravia tempestade, com raios de trovões, a tão rica senhora sai gargalhando de estrada fora, sendo-se pela primeira vez na vida mais rica do que as mulheres de seus petentes banhados a ouro. Inteireza. Que de louvor você oferece a Deus? Os ricos da história acima ofereciam paz insignificantes de si mesmos, nada que realmente lhes custasse. A tão nobre senhora ofereceu tudo. Meu filho mais velho, com aquele desenho de Dia dos Pais, também ofereceu tudo o que pôde a mim. Você não precisa ser o melhor em oferecer elogios a Deus. O que você precisa, na verdade, é ser por inteiro. Ser todo e não parte. Ser completo e nunca metade. Jesus, em sua oração sacerdotal, pede para que seu povo seja um, a fim de que o mundo os veja e creia no Evangelho. Tudo o que fazemos é um reflexo do Deus a quem servimos. Se fazemos com inteireza de coração e dedicação completa, o mundo notará que o nosso Deus é belo e digno de ser reverenciado. Quer louvar a Deus, mas não sabe cantar afinado ou tocar um instrumento? Sirva sua família com dedicação, sirva a sociedade com honestidade e franqueza. Alcance os mais fracos com generosidade. Cante, pinte, dance, escreva, poste selfies, viaje, chore e abrace. Ame. Se fizermos assim, acredito que o mundo não se voltará mais para o Carnaval do Rio, porque é interessante mesmo olhar para a igreja bendita de Deus e ser arrebatado diante do louvor tão belo, múltiplo, intenso e útil que ecoa em seus limites. Bom, chegamos aqui a leitura do capítulo 1 do livro Vida após o Gospel de Marco Teles Belo Rubi. Valeu, gente. Até a próxima. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, queridas irmãs, queridos irmãos. Vamos para a leitura do livro Vida após o Gospel de Marco Teles. Um livro que com certeza vai abençoar a sua vida e vai abençoar a minha vida. Marco Teles é um cantor lá da Paraíba, lá de João Pessoa, que esteve aqui na conferência da Juventude da Primeira Igreja Batista de Araruama. Vou te falar, hein? Que conferência abençoadora. Vamos para a leitura do livro. Em tempos internéticos, em que alguém é considerado celebridade, muito mais pelo número de seus seguidores e curtidas, do que por aquilo que faz ou produz, o texto desse livro surge como uma bela reflexão de seu conteúdo histórico, como também por suas propostas, que mostram a nítida preocupação do autor em colocar as cartas na mesa e fazer o leitor repensar sobre suas escolhas. A preocupação estética pode nos levar a um desvio de comportamento, de personalidade e até de vida cristã. E esse precioso material nos propõe, por exemplo de Lutero, o pensamento sobre essa questão de forma prática, verdadeira e precisa. Parabéns ao autor Marco Teles pela iniciativa tão necessária e relevante. Em dias de epidêmicos evangelhos e superficiais conteúdos artísticos e musicais. Que Deus te use e abençoe sempre. João Alexandre, músico presbiteriano que canta, compõe e produz desde 84. Uma das primeiras coisas que tive de entender, anos atrás, quando me mudei para o Brasil, foi a massiva influência da música gospel no evangelicalismo brasileiro. Infelizmente, contudo, o que encontrei foi um show e bem pouco gospel, evangelho.
em um oceano de vozes clamando por atenção. Estou grato por líderes de louvor como Marco Teles, que realmente entendem o gospel, evangelho, e que nos levam a conhecer um coração apropriado diante de Deus, sem interesses em fama, atenção e glória, a menos que a fama, atenção e glória sejam direcionadas ao nosso Senhor. Sou muito grato por este livro que nos aponta a direção correta à música cristã brasileira. Jay Bauman é coordenador nacional da Atos 29 Brasil, diretor e fundador do Restore Brasil e plantador da Igreja do Redentor, no Rio de Janeiro. O livro Vida Após o Gospel chegou em um bom momento, em uma época onde, graças a Deus, a igreja tem se voltado cada vez mais para uma pregação fiel às Escrituras. Porém, deixar de lado um outro elemento muito importante da adoração cristã, a música, que, nas palavras do autor Marco Teles, tem se tornado um bezerro de ouro dos nossos dias. Acredito que este livro será de bom proveito aos líderes de igreja local, principalmente para aqueles que são envolvidos com louvor, e servirá de instrumento para enriquecer aquilo que a igreja brasileira ainda precisa muito amadurecer. Felipe Castelo Branco, responsável pelo blog Cante as Escrituras, editor online do Ministério Fiel. Quem conhece o Marco sabe que ele transita bem nas áreas da música e da doutrina, fora o fato de ser um cara gente boa demais. Neste livro, ele oferece a você, leitor, um pouco de si. Logo você tem em mãos horas de boas conversas e estudos sobre um assunto que parece batido, mas que quase não é aprofundado. E Martinho Lutero, ao gospel, Teles nos conduz na história e na praxis da himnologia cristã. Tudo isso, obviamente, regada da exposição do texto bíblico. Penso ser um livro muito importante para pastores, plantadores de igreja e grupos de louvor. Afinal, não conheço uma igreja cristã que não tenha seu momento de canto na congregação. Rodrigo Bibo de Aquino, diretor do podcast Bibotalk, que faz da teologia o seu esporte. Ao meu ver, apenas a convicção da escolha soberana de Deus, por sua inexplicável graça e misericórdia, tem feito Marco Teles conquistar espaços para a vivência do Evangelho, alcançando um público cada vez maior quando se trata de música. Tudo isso é o que percebo quando escuto suas canções e leio seus textos. Acredito que isso é suficiente para sustentar Marco Teles em sua caminhada cristã sincera, marcada por desprendimento e simplicidade. Sua vida é uma administração de louvor que glorifica a Deus e inspira muitos a o buscarem. Sua fonte de inspiração primária é explicitamente a Bíblia, e seu amor ardente por Cristo faz marcas na nossa geração e na nossa região, que ficarão registrados na história da Igreja Nordestina através desse livro. Na leitura deste, encontrei informação para a formação de novos conceitos e confronto usado para a desconstrução de conceitos firmados ao longo do tempo e que distanciaram o músico e a música da igreja dos princípios do reino de Deus. O Vida Após o Gospel propõe a volta à prática da palavra de Deus, deve ser músico ou não, aquele que o lê. Sou grato a Deus por acompanhar e, de certa forma, participar disso. Deus seja louvado. Cleidice Belchior Bernardes dos Santos, líder do Ministério de Louvor, Tenda do Encontro, em Campina Grande, Paraíba. Temos muita literatura do gênero em língua portuguesa, mas poucos livros traçam uma linha histórica coerente do cancioneiro cristão brasileiro. Quase ninguém apresenta críticas relevantes e tão pouco aponta soluções assertivas e aplicáveis ao universo prático da igreja. E Vida Após o Gospel, Marco Teles aglutina melodiosamente todas as características em uma única obra: paixão por Deus e zelo por um culto centrado em sua palavra permeia cada acorde desta obra, que deve ser lida com carinho e atenção. Vida Após o Gospel, portanto, nos ensinará a rejeitar canções que exaltam a nós mesmos e não a Deus. Nos levará ao passado a fim de resgatar aquelas belíssimas canções que se perderam
com o tempo e nos levará a um esforço criativo por compor nossas próprias canções, rejeitando a onda do mercado. Inácio Neto, pastor na Igreja Betel Brasileiro, da Torre, em João Pessoa. Agradeço aos missionários, plantadores de igrejas que investiram na minha vida e me apontaram a direção do Evangelho quando eu era apenas uma criança. Ninguém acreditou tanto em mim quanto este casal, o qual tenho a honra de poder chamar de pai e mãe. Tati Wadigan e Sheila Belo Rubi. Digo este livro a todos os músicos e artistas cristãos que se esforçam pela igreja local com intensidade. Vimos receber o reconhecimento devido, nem ter a dignidade de poder pagar as contas de sua casa. Digo a vocês que fazem algo autêntico, genuíno e que com muito custo e suor alcançaram as primeiras 1000 visualizações no YouTube. Digo a vocês que poderiam estar dentro do circuito fonográfico, mas se acusaram por possuir valores ideais diferentes com forte convicção. Não se cansem de fazer o bem. Prefácio. Marco Teles apresenta aos leitores deste livro uma necessária reflexão para aqueles que pretendem trabalhar na área de música na igreja. No entanto, não se restringe apenas aos dirigentes e pastores, mas a todos que, de uma forma ou de outra, produzem arte e a dedicam a Deus. Ele começa com uma justa e digna descrição de louvor e depois faz uma imersão das várias vezes em que a palavra adoração se faz presente nas escrituras. Nos faz lembrar que a adoração é, antes de tudo, dobrar-se diante da vontade de Deus. Se parássemos para refletir no sentido que tem o termo adoração em espírito e verdade, como cita esse texto, seria menos equivocado o louvor da igreja cristã contemporânea com relação ao culto cristão e a sua postura diante daquele que nos deu todos os dons e talentos. O texto produzido por Marco Teles nos leva direto ao questionamento da vida de adoração e da ferramenta dado por Deus para isso, a música. A música, para a comunidade cristã, analisa o termo gospel. Desmitifica o papel de levita e de adorador e leva o leitor a descobrir-se no papel de servo do Altíssimo. Descrever os atributos de Deus, seus poderosos feitos, a obra da redenção. A obra da redenção cita como bons temas para nossas canções e que podem, sem dúvida, substituir as letras contemporâneas que fixam o olhar sobre nós mesmos, nossos sonhos e vontades. Na prática, o autor analisa desde a importância da escolha do repertório, com letras submissas às escrituras, seus ritmos adequados, enquanto até o respeito à arte e à beleza que se adora. Louvar a Deus com inteligência e arte, com apego à poesia, para demonstrar as belezas espirituais, essa é a questão aqui. Numa retrospectiva do movimento de música cristã brasileira, analisa as várias cenas históricas no Brasil desde os anos 70, citando nomes e influenciadores, muitos deles ainda vivos e produzindo arte. Marco analisa esses assuntos até chegar à cena músico-artista, onde discorre as implicações advindas dessa nova realidade, desvendando o super-homem gospel e o liberalismo teológico, herdeiro da teologia da prosperidade e seu triunfalismo até chegar ao que chamou de arte industrial. Por fim, o autor discorre sobre a relevância de se fazer a genuína para influenciar a cultura e o perigo de se encantar consigo mesmo ao invés de adorar a Deus. Esse é este texto como uma provocação e reflexão sobre o mundo da arte gospel. Mostra o valor da música em perpetuar verdade, lembrando que Lutero usou canções para divulgar os princípios da fé genuína na reforma protestante. Incentiva o leitor a buscar uma inologia sadia que produza um caráter aprovado nos santos e alegria em Cristo. Desafia todos a fazer um exercício crítico às canções que se ouvem, procurar novos autores e até compor suas próprias canções, no movimento de genuíno louvor e adoração a Deus. Depois de viajar no livro Vida Além do Gospel, de Marco Teles, descobre que além de excelente músico, compositor, ele se revela aqui um escritor promissor. Queira Deus abençoá-lo e a você que lerá este livro também. Nós sabemos tudo, sempre é possível aprender. Vamos aprender juntos nessa leitura. Stênio Márcios e Selma Nogueira. Stênio Márcios é autor de centenas de canções,
compositor brasileiro de música cristã e MPB. Pastor presbiteriano, as composições têm sido executadas e regravadas por vários intérpretes da música cristã. No geral, sua obra tem sido elogiada e muito bem conceituada, devido à originalidade e ao denso conteúdo bíblico, teológico, poético e satisfação musical. A apresentação. Vivemos dias extremamente complicados. Na verdade, entanto que boa parte dos pastores e, por conseguinte, a igreja brasileira encontram-se perdidos, inconscientes e ensinamentos absolutamente antagônicos aos revelados pelas Escrituras. Na verdade, penso que em parte isso se deve ao fato de que a igreja enveredou por caminhos cuja referência não tem sido efetivamente a inerrante palavra de Deus. Nessa perspectiva, áreas como discipulado, evangelização e, claro, a música têm sofrido com a falta de preparo por parte dos líderes eclesiásticos. No livro Vida Após o Gospel, Marco Teles demonstra, além de ser um profundo conhecedor da recente história da música brasileira, da música evangélica brasileira, conhece também a boa música em suas variantes. O autor, de forma simples, consegue desconstruir alguns conceitos equivocados sobre louvor e arte estabelecidos por líderes do evangelicalismo nacional. Além disso, vale a pena ressaltar que o livro, além de leve, é bem-humorado e bem fundamentado biblicamente, o que em tempos como o nosso é fundamental. Ademais, ao ler a obra em questão, você perceberá que ela não é fruto de elucubrações desvairadas de alguém que não conhece música. Pelo contrário, o livro que tem em mãos é fruto de alguém que domina o assunto com conhecimento e propriedade, podendo assim enriquecer o leitor com verdades que, se entendidas, farão diferença em sua vida e existência. Isto posto, minha sugestão é que você aproveite cada palavra deste livro, saboreando lentamente as verdades por ele defendidas, procurando meditar, refletir, bem como aplicá-lo no seu dia a dia. Boa leitura. Renato Vargas, escritor, conferencista e pastor da Igreja Cristã da Aliança de Niterói, Rio de Janeiro. Prólogo. Entre vacas sagradas, bezerros de ouro e músicas gospel. Nunca estive na Índia. Aliás, viajei bem pouco neste mundo de meu Deus. Talvez tenha viajado mais do que você e bem menos do que sua tia rica. A não ser que você seja a própria tia rica da família lendo este livro. Se for o caso, não viajei mais do que você em hipótese alguma. Conheci um país daqui, outro ali. Pouca coisa, juro, mas com certeza não viajei tanto quanto gostaria, mas conheci os países de minha preferência. Por exemplo, não conheci a Índia. Fiquei tanto tempo pensando em como deveria começar este livro, qual parágrafo abriria imponente a enxurrada de ideias a seguir, qual a primeira frase causaria um impacto o bastante para aprisionar meu leitor até a última página, e agora me sinto frustrado. Índia? Se for um milagre que pude cavalcar na cachola inútil e sustento com o pescoço, espero que, apesar de tosca, essa grande ideia me valha para passar o recado. Enfim, nunca estive na Índia, contudo, já ouvi falar de costumes bem exóticos, que fazem parte do cotidiano daquele povo, os quais facilmente causariam estranheza em qualquer povo brasileiro, velho de guerra. Um deles é o culto às vacas. Tendo a perspectiva evolucionista do hinduísmo, religião predominante na Índia, as vacas seriam o estágio mais evolutivo de um ser. Sendo assim, as suculentas mimosas leiteiras que costumamos imolar para o churrasco do domingo, de qualquer tipo de piedade, recebe todo o cuidado, respeito e reverência